Eu cumprimento a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical digital. E pela graça de Deus, nós convidamos a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando para iniciar este trabalho com a oração. Então, todos oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Jesus. Agradecemos, Jesus, esta rica oportunidade de estarmos aqui diante a tua presença, diante a tua face, Jesus. Agradecemos a vida, Jesus. Agradecemos, Jesus, os livramentos, Jesus. Agradecemos o teu amor. Ó Jesus, toma a frente aqui desta escola bíblica dominical, Jesus. Nos dá a tua sabedoria, graça, entendimento, Jesus. Abençoa, Jesus, também a todos os alunos, Jesus, aqueles que estão nos acompanhando. Ajuda também aqueles que estão enfermos, Jesus, e estão na sua casa, Jesus, ou nos hospitais, ou passando por tratamentos e cirurgias, Jesus. Acompanha ele, Jesus, traz a saúde e a cura. Ajuda também aqueles que estão abalados, tristes, Jesus, afastados, cansados neste caminho, Jesus. Dá força, abençoa, Jesus, todos os teus filhos e servos. Toma a frente desta escola e nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E para iniciar aqui a nossa escola bíblica dominical, nós vamos ouvir dois hinos aqui da nossa harpa cristã, o hino de número 178 e o hino de número 315. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, paz, paz,
Graças a Deus por por mais dois louvores, né? Que ouvimos, pelos dois louvores que nós ouvimos esta manhã. E nós convidamos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando para fazermos a leitura bíblica devocional que se encontra em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 5. Que nos diz assim: Modificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, oremos para que Deus possa aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, pela leitura da tua palavra, Jesus. Pela tua palavra, Jesus, faz-nos santos, Jesus, purifica, Jesus. Lava pela tua água, Jesus, que é a tua palavra. Abençoa, Jesus, todos que estão nos acompanhando. Abençoa também a escola bíblica que está sendo feita presencialmente, Jesus, também no Templo Central e nas congregações, Jesus. Abençoa também os seus professores e alunos, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. E nós queremos, antes de iniciar aqui a lição, de fato, queremos, antes de tudo, agradecer a Deus esta oportunidade que tem nos dado para ministrar a escola bíblica dominical. E também agradecer aqui ao nosso pastor Enilson, pela confiança que tem nos dado, e também ao nossos superintendentes, nosso irmão Everaldo Lopes e nosso irmão Diácono Glau. Então, nós agradecemos os dois irmãos também pela confiança que a mim foi confiada, que foi me dada. Então, nós iniciamos aqui a nossa lição. Nós estamos na lição de número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o eu crucificado. O texto áureo se encontra em Romanos, o capítulo 15 e o versículo 13. Que nos diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundes em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. E a leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos de 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, dos versículos de 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Glória a Deus pela leitura bíblica, uma leitura muito conhecida e que vai nos trazer, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, uma instrução muito boa. O objetivo geral de nossa lição é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Então, nós vemos que estudar sobre o fruto do Espírito é algo que vai nos dar um brilho novo, vai abrilhantar a nossa vida cristã, vai fazer a diferença. Os objetivos específicos são 3 de nossa lição. O primeiro, conceituar o fruto do Espírito. O segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons. E o terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Graças a Deus, nós vamos agora adentrar a nossa introdução, a introdução da nossa lição. A lição nos diz assim na sua introdução: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Então, nós vemos que o fruto do Espírito, ele vai além da nossa vida religiosa, do nosso devocional religioso, seja nos cultos, seja nos trabalhos que fazemos para a obra de Deus. O fruto do Espírito está constantemente, ou deve estar constantemente funcionando ou sendo visível na nossa vida. Ele não pode estar restrito ao âmbito da minha vida religiosa ou do momento que eu estou na igreja. O fruto do Espírito, ele tem que estar a todo momento, a todo tempo, visível em minha vida. Quando eu estou na igreja, mas também quando eu estou voltando para a minha casa, no caminho da minha casa. Quando eu chego na minha casa, o fruto tem que estar lá. Quando eu saio para o trabalho, o fruto tem que ir comigo. Aonde eu quero que eu esteja, enquanto eu estiver vivo nesta terra, se eu sou um servo de Deus, o fruto tem que me acompanhar. E o fruto do Espírito. Este fruto tem que estar transparente em toda a minha vida, em todo o momento. Não podemos ser crentes somente na igreja ou demonstrar a nossa crença somente na igreja, mas sim todo momento da nossa vida. Este é o fruto. E o fruto verdadeiro, ele não pode. Se você só demonstra este fruto no momento do culto, e na sua casa ele não existe, esse fruto não é verdadeiro. Este fruto é falso. Aí você tem que orar a Deus e pedir a Deus que Ele trabalhe no seu interior.
A introdução ainda nos diz: por isso devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. O primeiro tópico: o fruto do espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Primeiro, a lição nos diz aqui que nós não devemos viver uma vida passiva. Alguém passivo é alguém que fica só esperando as coisas. Ele não age, ele não faz nada, ele fica esperando. Só espera. Muitas vezes a Bíblia mesmo diz que o bom servo não é aquele que atende às ordens ou às demandas daquele que é seu senhor. Quando ele lhe manda, aí você faz alguma coisa. Isso não é o bom servo. Isso é o servo mediano. Qualquer servo deveria fazer isso. Mas o bom servo é aquele que antecipa aquilo que o seu senhor está pensando ou desejando e faz isso antes mesmo dele lhe chamar ou lhe pedir. Isso é ser o quê? Ativo. Ser passivo é só esperar alguém lhe mandar. Faça isso, faça aquilo. Ser ativo é você antecipar, vendo, olha, a igreja precisa disso. Olha, a obra de Deus precisa disso. Um irmão, nosso pastor está precisando de uma ajuda, de o que for. Eu antecipo e ajo antes de que alguém venha me chamar a atenção ou me pedir. Isso é ser ativo. Ser passivo é só esperar a vida passar. O primeiro subtópico, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então nós vemos que, assim como na natureza, qualquer árvore frutífera, o processo natural é que primeiro da semente ela cresça e vire uma árvore que vai alcançar a sua estatura, a sua altura mediana. Ela vai crescendo até chegar a uma altura, um tamanho que ela esteja preparada para dar frutos. E no tempo certo e recebendo os cuidados necessários, ela dará o seu fruto no seu tempo. Mas o fruto é algo natural. Se você planta uma árvore frutífera, aquilo que você espera daquela árvore é um fruto. Nós vemos que Jesus, ao chegar em Jerusalém, no seu caminho havia uma figueira. Jesus veio a figueira num tamanho, acredito, muito grande, e a Bíblia diz que ela era muito bonita. As folhas, elas davam a entender que havia figos, deveria haver figos, mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ela não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira e diz que, voltando depois, os apóstolos e discípulos com Jesus àquele mesmo lugar, no caminho de volta, viram que a figueira estava ressequida, estava seca, tinha morrido. Então Jesus, ele espera o fruto de toda a árvore frutífera. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos uma árvore frutífera. E é natural esperar o fruto. Não ter fruto quer dizer que você está indo contra a nova natureza que você recebeu, a natureza de Cristo. O fruto do Espírito
é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência. Isso aqui eu já li. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativamente por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Então é um processo que ele é gradativo. A gente vai aprendendo como fruto. Todo fruto, ele é gradativo. Ele cresce, ele vai crescendo aos poucos. Ele vai se desenvolvendo. Esse é o processo. Ele vai aos poucos crescendo, crescendo aquele fruto. Vai de um fruto pequeno, que ainda nem se percebe que é um fruto, vai crescendo, tomando forma, cor, depois vai criando o brilho e tudo aquilo, até ele estar um fruto perfeito, pronto para colher. E como foi dito anteriormente, para vir a chegar a este fruto, é necessário a pessoa tratar bem da árvore, regar ela, adubar ela, cuidar, tirar as ervas daninhas, olhar também quando os frutos começam a crescer, se nenhum animal ou algum besouro, algum inseto venha querer estragar aquele fruto. Existe todo um cuidado, mas este crescimento é gradual e é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso que é o fruto do Espírito. Não é o fruto da carne, não é o fruto do homem, é o fruto do Espírito. Então é o Espírito Santo quem prepara, que faz isso em nossa vida. A lição nos diz mais. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. O segundo subtópico, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito no singular, quando era de se esperar frutos. Então nós vemos que Paulo faz uma contraposição. Ele coloca cada um de lados opostos. Existem as obras da carne. A palavra obras está no plural, porque identifica que são várias obras da carne. Só que no lado oposto está o fruto do Espírito. Fruto está no singular, quer dizer que é somente um. Então, o que nós vamos entender aqui, que ele vai explicar mais à frente, ainda neste tópico, no subtópico, porque alguns não compreendiam, porque existe nove qualificações. Então alguém pensou, era para ser os frutos do Espírito, já que são 9. Mas aí a lição vai nos ensinar porque é fruto no singular e não frutos. Diz aqui a nossa lição ainda. O missionário Eurico Bergstens explica este singular, ilustrando este fruto como uma laranja e seus gomos. É uma ilustração já muito antiga, muito conhecida dos crentes, e em especial nós da Assembleia de Deus. Quando alguém quer explicar o fruto do Espírito e alguém diz, mas porque são 9 qualidades ou características, mas se fala fruto no singular. Aí este irmão tentou explicar aqui que é como uma laranja, né? Quando a gente fala da laranja, ela é um só fruto.
mas quando nós abrimos ela, nós vemos que dentro dela existem vários gomos separados. São gomos individuais, mas só existe uma laranja. Cada gomo não é uma laranja. Se eu tiro um gomo de uma laranja, ela é um gomo, mas ela não é a laranja. A laranja é a união de todos aqueles gomos unidos ali. Ali é a laranja. Assim é o fruto. O fruto é um só. Ele só é fruto quando todos estes 9 estão unidos. Quando você tem os 9, aí você tem o fruto. Você não pode ter 8, você não pode ter 7 e muito menos qualquer outra quantidade inferior a 9. Você tem que ter todos. Tem que ter todos. Só tem o fruto quem tem tudo. Ou tem tudo ou não tem nada. Não pode ter meia laranja. Ou você tem a laranja toda ou você não tem. Esta é a verdade. Esta é a realidade que Cristo espera de nós. Ele espera o 100%. Jesus não veio chamar ninguém para dar 50% da sua vida. Jesus não quer 50% da vida de ninguém. Jesus quer 100%. Ele mesmo disse: ou Deus ou Mamon, ou Deus ou as riquezas. Os apóstolos disseram: Jesus, o povo está indo embora. A palavra que tu tem dito é muito dura, muito pesada. Jesus disse o que para eles? Querereis vós também? Vocês querem ir embora também? Jesus não disse: não fica, eu vou mudar aqui, eu vou falar uma coisa mais amena, uma coisa mais agradável. Não, Jesus disse: a minha palavra é essa. Vocês querem? Querem ir embora? Não querem? Não, mas o que os discípulos, os apóstolos disseram? Para onde iremos nós? Só tu tem a palavra da vida eterna. E a lição nos diz mais. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são reflexo do amor. Então, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, segundo o nosso missionário Eurico Bergsten. Ele diz que são virtudes, são reflexos do amor. Primeiro é o amor. E quando você recebe o amor, aí vem todas estas outras características, outras virtudes. São consequências diretas de receber o amor de Deus em nossa vida. Donald Guy chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, as obras da carne, elas são todas misturadas, todas confusas, são múltiplas, mas é porque elas são todas separadas, confusas, atrapalhadas. Assim são a obra da carne. É tudo misturado, é tudo atrapalhado, é tudo separado. Assim é as obras da carne, mas o fruto do Espírito existe uma união, uma unidade. E assim deve ser a nossa vida. O terceiro subtópico: andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a este estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, primeira lição nos fala sobre o andar no Espírito.
Diz que é uma expressão que significa viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Então, 3 coisas aqui para iniciar. Diz que quem anda no Espírito, ele é humilde, humildade. Nós sabemos, diante de Deus, que nós recebemos esta salvação por graça. Nós não sabemos de nada, nosso conhecimento é limitado, nossas forças são limitadas, nós somos limitados. Ser humilde. A Bíblia mesmo diz: considerai ao vosso irmão, aos outros, como superior a si mesmo. O respeito, a humildade. Quem é humilde respeita as pessoas. Não porque ela é mais importante do que você. Não porque ela tem uma posição que ela é. Não, nada do que ela tem. Porque existem pessoas extremamente ricas, extremamente sábias, conhecedoras da palavra de Deus e de outros conhecimentos. Pessoas que têm uma posição de destaque, mas são humildes. Ela trata todas as pessoas de igual modo, com cordialidade, com educação. Ainda que ela, humanamente, possa ser superior em N aspectos, mas ela trata todo mundo. Quantas vezes você já não viu exemplos assim? Chega uma pessoa que você diz é uma pessoa tão importante, e tem a sua importância, mas ela trata a pessoas que são tão simples, mas com tanto carinho, com tanto amor. Isso é humildade. Humildade não é, como muitas pessoas tentam reforçar, humildade não é ter uma roupa simples, humildade não é pobreza, humildade não é andar de sandália de dedo. Humildade é uma atitude de espírito, independente de você ser milionário ou ser pobre. Existe milionário humilde, e existe pobre arrogante, e existe o contrário também. Existe pessoas desempregadas, mendigos que são humildes, assim como existe pessoas que têm um cargo altíssimo e também são humildes. E de submissão, quem anda no Espírito é submisso. Devemos nos submeter, ser submissos primeiramente ao nosso Deus e depois também aos nossos pais. Hoje nós vemos que a insubmissão aos pais e às mães tem crescido de uma maneira aterrorizante. E não somente no meio não evangélico ou secular, mas tem invadido até as igrejas. Filhos que não respeitam os pais, as mães, os tios, os avós, filhos de crentes, filhos que não respeitam o professor e quando chega na igreja, muito menos respeitam o pastor. E muitas vezes tem uns que já têm crescido e é da mesma forma, não respeita ninguém, não é submisso. Ele só aceita mandar, ele não pode ser mandado por ninguém. E nós vemos que Jesus, sendo o Criador e Senhor de todas as coisas, ele era submisso. A Bíblia mesmo diz que ele cresceu na submissão a seu pai e a sua mãe físicos, carnais aqui nesta terra. Assim ele nos dá o exemplo. E por último, santidade. Andar no Espírito é buscar ser santo, andar em santidade. E diz mais aqui, andar e agradar a Deus, andai em amor, andai como filhos da luz, andai neles. O apóstolo Pedro nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nosso andar nesta terra, na igreja, na sua casa, em todo lugar, seja com temor. Seja com temor. Não ande de todo jeito, ande com temor, porque a qualquer momento
Deus pode me chamar e lhe chamar, e eu tenho que estar lá no céu para dar satisfação de como eu tenho vivido. Então tome cuidado como tem que andar. Não é andar com medo. Quem anda com medo é quem está devendo alguma coisa. O bandido anda com medo, porque ele não sabe quando é o que alguém vai lhe encontrar e lhe denunciar. Mas aquele que anda corretamente, mas ele anda com temor. Ele anda com temor, porque ele sabe que no final de toda essa vida, ele vai fazer a prestação de contas ao Todo-Poderoso. Eu e você vamos fazer essa prestação de contas. Então, andar em temor, para saber como está, onde está indo os seus pés. O segundo tópico nos diz: diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas diferentes. O amor, por exemplo, não é um dom. O primeiro subtópico, a diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte. A fonte dos dons espirituais e do fruto do Espírito é a mesma, é Cristo, é Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Então, para exercer, para viver o fruto do Espírito, a parte mais importante é ter o amor. Se não tem o amor, as demais virtudes, elas não podem vir. Amar a Deus, como o próprio Cristo disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não tenho esta característica, os frutos, as virtudes do fruto não vão nascer em mim de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se eu não amo meu próximo, eu não vou conseguir ter aqui o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, não. Tem que amar a Deus e amar ao meu próximo. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Então nós vemos que o apóstolo está falando que o fruto, o amor, que é o fruto do Espírito, ele é ainda mais excelente. Ele tem uma prioridade, uma importância maior do que os dons. Então, qual é a diferença do fruto e os dons espirituais? É que o fruto, e em especial o amor, ele é mais importante do que os dons. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Em 1 Coríntios capítulo 13, fala muito bem da importância, da grandiosidade do amor. Diz aqui que se você tem os dons, mas não tem amor, é como se fosse nada, não tem valor. Você pode ter línguas, profecias, N coisas, N dons, todos os dons, mas se não tem amor, não tem nada, não tem nada. O que dá valor aos nossos dons é o amor, é o fruto. E diz aqui, e são passageiros, os dons são passageiros. Profecia vai existir até eu chegar lá em cima, porque aí não vai haver mais profecia, não vai haver mais cura, maravilha, não haverá mais a necessidade dos dons, mas o fruto haverá, continuará existindo. O amor vai perdurar daqui até lá no céu. Os dons vão cessar, mas o amor vai
continuar. O amor é a própria essência de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é dons espirituais, não é dom, não. Deus é amor, o que é o fruto, o principal característica ou virtude do fruto do Espírito. O segundo subtópico: os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-lo. Ele está nos alertando, porque a lição primeiro mostra a diferença, que o fruto é mais importante, em especial o amor é mais importante do que os dons. Então alguém pode dizer, né? Pode chegar a dizer: então se o fruto do Espírito, em especial o amor, esta virtude, se ela é mais importante do que os dons, então para que eu vou querer os dons? Eu vou ficar só com o amor. Mas as coisas não são assim. Porque uma coisa é mais importante do que a outra, ou tem a sua prioridade, não quer dizer que eu vou descartar todas as demais coisas. Não funciona assim, não tem sentido pensar assim. Os dons têm a sua importância, a sua relevância. Nós só não podemos pegar os dons e elevar ele a uma posição além daquela que Deus colocou. Não adianta querer ter dons e não ter amor. Mas a Bíblia diz: se você tem o amor, então é justo procurar os dons. Tanto é que quem tem o amor, ele procura os dons. É um desejo dele. Por que ele procura? Porque o amor, este amor que ele tem por Deus, ele pelo seu próximo, vai colocar nele um desejo de quê? Um desejo de levar o próximo a Deus, os descrentes a Deus, porque ele ama tanto a um como a outro. E ele sabe que para que o próximo possa se alcançar com Deus, ele precisa ser evangelizado. Ele precisa receber a mensagem. E aí vem a utilidade dos dons. Os dons nos dão condições para nos ajudar nesta tarefa. Nesta tarefa que nós somos tão limitados, como eu disse no ponto anterior. Nós sendo humildes e sendo realistas conosco, nós entendemos que nós somos limitados. Nós não temos o poder da persuasão. Muitos pregadores e pastores têm sido bem claro que ninguém salva. Nós não salvamos, não é nós, não é eu pregando que vou salvar. Quem salva é Jesus através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nisso ele utiliza esses dons nesta tarefa. A lição nos diz mais aqui: é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é um edifício. Andaime é aquela estrutura de ferro que normalmente nas construções as pessoas colocam uma estrutura de ferro onde ela consegue subir e construir ou mexer em grandes altitudes. Quando ele vai montando aquela estrutura de ferro, ele vai montando e a estrutura chega lá em cima. E ele pode mexer até no teto de uma casa. Mas ao fim da obra, aquela estrutura, aquele andaime é desmontado, e quando a obra está pronta, ninguém mais vê aquela peça em lugar nenhum da casa, ela é levada embora. Ela não tem mais utilidade. Mas na construção, no crescimento, na preparação daquela casa, aquela estrutura, o andaime é necessário. Assim são os dons. Nós estamos num trabalho tanto interno como um trabalho externo.
interno conosco, com a nossa vida e com o dos irmãos, para a edificação um dos outros, mas também existe um trabalho de evangelização, é a matéria-prima para a construção. Então, esses dois trabalhos, o que adquire a matéria-prima para o crescimento desta obra, como a construção e aperfeiçoamento desta obra, é necessário ter os dons. Os dons são as ferramentas que nos capacitam a edificar. Mas quando esta obra estiver terminada, aí os dons não terão mais utilidade. Por quê? Porque a obra já foi concluída. Qual é a utilidade de curar e fazer milagres num mundo onde não existe doenças? Tem alguma utilidade? Não. Não tem. Hoje, ela tem a sua utilidade. Ela é importante demais possuir este dom e a crença e a fé de que Deus pode curar. Mas num mundo, quando não houver mais doença nem enfermidade e muito menos morte, será um dom que não será, não terá a sua utilidade, a sua finalidade. A lição nos diz mais: no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Nós que estamos numa guerra, a lição nos diz que existe uma guerra, que a lição ainda vai nos tratar aqui, da guerra entre a carne e o espírito. Nós temos uma guerra contra o reino das trevas. E como eu disse novamente, compreendendo a nossa situação, sendo humildes, compreendendo quem nós somos, sabemos que nós, esta carne, este corpo, não tem as ferramentas, a condição e a força necessária para lutar ou combater contra o diabo e seus anjos. Não pode, ela não tem. Nós não temos esta força. Nós carecemos da ajuda celeste, do poder de Deus nesta luta, neste embate muito grande. Quanto mais reforço nós tivemos que vem do céu, melhor. Se você tem os dons à disposição, por quê? Por que você vai desprezar? Não tem sentido. Você tem algo à disposição que vai lhe ajudar e você despreza. Pense nisso. Qual é o sentido? Você tem algo que pode lhe ajudar. É de graça. Ele não cobra nada. Ele dá a qualquer um que pedir e for útil. Então, por que alguém pensa ou não deseja ter? Não é um pensamento equivocado? Você tem algo que pode lhe ajudar a melhorar aquela obra, aquele trabalho que você vai fazer. Mas você diz, não, eu não quero. Não quero. Pense bem, não tem sentido. Não tem sentido não crer e não buscar os dons espirituais. É querer regredir, é querer colocar um empecilho desnecessário. É como nessa construção, para nós terminarmos esse ponto. Eu vou construir uma casa, mas aí eu na minha mente coloquei um pensamento que eu não quero utilizar as ferramentas de pedreiro. Eu não vou usar a colher de pedreiro, eu não vou usar a plana, eu não vou usar todas as ferramentas que um pedreiro usa. Eu vou abolir tudo isso. Eu não vou usar uma carroça, uma pá, uma enxada. Não, eu vou fazer tudo manualmente. Você não vai, você vai fazer uma casa extremamente mal feita. E vai ter muito mais trabalho quando você tem as ferramentas certas, as ferramentas que são destinadas para aquela função. Você tanto facilita o seu trabalho, como faz um trabalho melhor. Não desprezemos os dons. O terceiro tópico. O espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro.
estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Então nós vemos que o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele viu que havia uma dificuldade. Diz que eles estavam abusando da liberdade cristã. Ele fala duas coisas aqui, duas palavras aqui. Existia a antinomia e o legalismo. Eu olhando aqui no dicionário, para nós explicarmos o que é antinomia, é contradição entre quaisquer princípios, doutrinas ou prescrições. Diz aqui, na tradição cética, em outras doutrinas influenciadas pelo ceticismo, é contrariar as leis. Diz aqui, contradição real ou aparente entre leis, entre disposições de uma mesma lei. Então, a antinomia é a rejeição das leis. E o legalismo é você ser exagerado na aplicação ou na vida dessas mesmas leis. A liberdade cristã, ela tem que viver o quê? Um equilíbrio. Eu não posso pegar as leis e alguém chega e dizer, não, hoje nós vivemos no tempo da graça. Aí o tempo da graça, na compreensão de alguém, é a abolição de qualquer lei. Não existe lei. Deus pegou o Antigo Testamento, arrancou fora da Bíblia e jogou fora. Não tem mais lei. Nós não vivemos mais pela lei. Já passou, a lei não existe mais. Quantos já não disseram isso a você? Dizendo, agora a gente está na graça. Não tem mais lei. Isso aí do Antigo Testamento não vale mais hoje, não. Valia para antigamente, para hoje não vale. Aí nós vemos o que Jesus fala. O que Jesus fala? Alguém disse, os antigos disseram, não adulterarás. O adultério é um homem casado ou uma mulher casada praticar o ato com outra pessoa. É o adultério. Aí Jesus disse o quê? Jesus, eu digo outra coisa agora. Será que é mais leve? Será que é abolindo? Não. Aí Jesus disse, qualquer um que olhar o outro, olha, o homem casado ou a mulher casada, que olha outra mulher, outro homem, com a intenção, com o desejo de adulterar, já adulterou. Então nós vemos que a graça, ao contrário do que alguém diz, ela não é mais, não é liberal. Ela não aboliu as leis. Ela, pelo contrário, ela é mais severa, porque agora só o olhar e a intenção do seu coração podem lhe fazer um pecador completo. Mas também não podemos chegar ao quê? Ao legalismo. Eu tenho que tomar cuidado. A Bíblia diz, olha, toma cuidado. Em relação a este do adultério, toma cuidado. Agora, o que eu não posso ser? Legalista. Não posso ser legalista, tem que ter um limite para isso. Eu não posso falar com nenhuma mulher, não. Só posso falar com homens. Aí você ultrapassou os limites. Você foi além dos limites estabelecidos por Deus. Você tem que tomar cuidado no seu relacionamento. Se você é um homem ou uma mulher casado com outro homem, com outra mulher. Mas isso não lhe impede de você poder conversar. Se você ultrapassar isso, você é o quê? Legalista. Então, o primeiro subtópico diz aqui, o legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Então os legalistas, aqueles que estão pensando só nas leis, as leis, são muito focados nessas leis,
no que a lei diz. O problema não é procurar viver uma vida de acordo com as leis da palavra de Deus. Isso não é errado, isso é até esperado do crente. O legalismo é o quê? Eu vou fazer tudo o que tem aqui para ser salvo. Não, aí você errou, porque você não compreendeu o que é a salvação. Não tem nada que nós venhamos a fazer para ser salvo. Nada, nada. Se fosse possível, e não é, mas se fosse, mas não é, você cumprir todos os mandamentos que existem na Bíblia. São centenas de mandamentos. Se fosse possível cumprir a todos, e não é, então não é possível. Se eu conseguisse cumprir o máximo possível, mas se faltasse, e vai faltar, porque é impossível cumprir todos. É impossível. Mas se eu cumprisse todos, com exceção de um único mandamento, não seria salvo. Porque o homem não pode ser salvo pelo seu próprio mérito, nem pelo seu próprio esforço. Não há condição. A própria Bíblia deixa bem claro que não há condição do homem salvar-se a si mesmo. O homem não tem esta condição. Isto é o legalismo. O legalismo é o fazer algo para ser salvo. Eu vou ser salvo pelas minhas obras. Aí está errado. Qual é o certo? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus lhe deu a salvação de graça. Aí o que eu vou fazer agora? Aí eu vou fazer algo diferente do legalismo. Porque eu já sou salvo, agora eu vou viver diferente, andar no Espírito, ter boas obras, apresentar o fruto, mas não para adquirir a salvação, mas porque eu já sou salvo. Em agradecimento a esta salvação, eu procuro viver uma vida diferente, nova, agradando a Deus. E também mais, o legalismo é uma vida que é voltada para agradar ou mostrar. Você vive uma vida para mostrar para os outros, para os homens. Esta é a vida do legalista. Ele procura ter uma vida para se mostrar. Assim como Jesus criticava os fariseus. Os fariseus oravam, mas a Bíblia diz, segundo Jesus nos afirmou, que eles oravam nas ruas e procuravam orar na esquina de uma rua, porque assim ele poderia ser visto como quem vinha de um lado, como quem vinha de outro. Ele orava na esquina porque era o local onde mais pessoas poderiam ver ele orar. Quando ele jejuava, ele deixava que a sua fisionomia chegasse a um estado mais lastimável possível, para que a pessoa visse o seu abatimento e dissesse: olha, aquela pessoa está jejuando. Ou quando ela dava as ofertas, ela procurava fazer o maior barulho possível para todo mundo saber: olha, eu estou dando a minha oferta aqui, olha aqui, ó, eu estou dando. Ele não queria dar a oferta e se alguém não visse, se todos não vissem, ele ia ficar triste. Ele só queria fazer para ser visto. Estes são o quê? Os legalistas. E Deus não quer este tipo de atitude. Deus quer dizer, Ele já lhe deu tudo. E de graça, você tem o céu, a salvação é tudo seu, de graça. Só basta tão somente aceitar a Cristo. Aceita Jesus, reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, Ele nos perdoa e nós já somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cidadãos dos céus. Aí a partir disto, eu vou obedecer a Ele, viver as suas leis, os seus mandamentos. Mas não para ser importante, não para me mostrar, não para alcançar a salvação, mas porque já sou salvo. O segundo subtópico, a carne e o espírito. A palavra grega sarx significa carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos.
O contexto determina o significado dela. No contexto, obras da carne significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. O ser humano, e por causa da queda, por causa do pecado que iniciou-se lá com Adão e Eva, nós temos hoje a nossa natureza, o nosso ser como um todo, ele é caído. Como caído, ele é penso, ele sempre está pendendo para um lado. Mas, independente do lado, quando ele pende, aí ele pende sempre para o pecado. Ele nunca pende para o lado bom, só pende para o lado mal, sempre o mal. A carne, ela só tem as tendências pecaminosas. Ela sempre vai pender para as coisas do mal. Este impulso, esse desejo natural é a obra da carne. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos, aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, contra a carne na vida cristã, mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne, ela só quer fazer o que é mal, só quer fazer o que é mal, só quer fazer o que é mal. A natureza dela. Se eu solto a carne e deixo ela fazer o que ela quiser, ela vai pecar. É o que ela tem, é só o que ela sabe fazer. É como se a nossa vida fosse uma ladeira. Se eu soltar, ela só tende a descer, só tende a cair, só tende a piorar, ela nunca vai subir. Você nunca vai soltar algo na ladeira e ele vai subir, ele só vai descer. Esta é a nossa vida. O Espírito Santo é quem segura e ainda nos leva para cima. Se o Espírito Santo nos solta ou se a gente abandona o Espírito Santo, a nossa vida continua descendo ladeira abaixo. Quem é que tem que se opor? O Espírito Santo. O Espírito Santo se opõe à nossa carne, a tendência dela é cair, mas o Espírito Santo leva ela na direção oposta. Por isso é uma guerra constante. O terceiro subtópico, os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que o autor aqui quer dizer com exaustivo é que esta lista não está dizendo todos os pecados que existem no mundo. Até porque acredito eu que se fôssemos elencar, escrever, listar todos os pecados que existem no mundo, seriam muitos e muitos e muitos e muitas coisas. Mas a passagem termina que tantos pecados, esses 15 que estão em Gálatas, mas aí ele termina o quê? Que tanto eles e coisas semelhantes, parecidas, existem muitos pecados, outros pecados, mas que eles são ramificações desses 15 pecados, um grande número, e todas as coisas parecidas com elas, esses outros pecados, mas são igualmente aqueles que praticam tanto os 15 como os outros que não estão nesta lista. Existem muitos outros, tanto esses como os outros, quem pratica não herda o reino de Deus. E diz aqui que podemos classificar estes vícios em 3 categorias. A primeira categoria, o sexo ilícito. Então, cita 3. Prostituição, impureza e lascívia. Então, a prostituição, ela inclui aqui tanto
quando pessoas não solteiras, pessoas solteiras, elas têm relações, ela está cometendo a prostituição. Qualquer pessoa solteira que pratica este ato, a relação, ela está pecando. Qualquer pessoa. A Bíblia é bem clara. Solteiro não pode ter relações. Não é para eles. É só para quem? Para quem é casado. Mas a Bíblia também diz que o casado, o homem e a mulher, ele só pode ter relações, manter relações entre eles mesmos. O homem, a esposa e o marido. Quando qualquer um dos dois tem uma relação fora do casamento, também está incluído dentro desta categoria, prostituição. E diz aqui a impureza. A impureza é toda essa imundícia onde hoje a humanidade tem colocado a sexualidade. A sexualidade foi criada por Deus. Deus criou a sexualidade. Mas o homem, o ser humano, inventou N artifícios que agora perverteram a sexualidade. Por isso que nós vemos todo tipo de perversão e imundícia aí. Estas são as impurezas. E a lascívia é a sensualidade. E isso nós vemos em todo lugar. Qualquer propaganda é lascívia. É a mulher com roupas curtas sensualizando. Por que uma mulher casada, ela tem a necessidade de se sensualizar? Para quem? Se o marido dela, ela já tem o marido dela. E a sensualidade ela reserva quando? Para a intimidade de um casal. A mulher e o homem reserva isso somente na sua intimidade. Um solteiro não devia nem ter isso em mente. E muito menos a sensualidade, ela não pode ser o quê? Pública. Ela tem que ser o quê? Na intimidade e de um casal, de um homem e de uma mulher, num casamento. Fora disso, é pecado. É pecado. E diz mais aqui: pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. A idolatria, nós sabemos que é a adoração a ídolos. A ídolos, nós vemos muitos aí, pessoas que adoram ídolos, imagens de escultura. Mas também existe a adoração de outros ídolos humanos, seres humanos, onde a pessoa leva a consideração acima de Deus. Artistas, pessoas que estão lá e chegam a chorar e desmaiam por causa que viram um artista. Mas também tem outro ídolo, que é o dinheiro. O amor é dinheiro, é um ídolo, é idolatria. Quem é avarento é idólatra. Se você ama o dinheiro, você é um idólatra. E feitiçaria é o que nós vemos aí. Magia negra, magia branca, horóscopo, leitura de mão, tarô, e N coisas que tem por aí. Tudo são feitiçarias, são coisas que não existem. Invocações de espíritos ou de quem já morreu, isso não existe, é feitiçaria, isso não é de Deus. Deus não criou isso. Isso não é o caminho de Deus. E por último, para nós terminarmos, os pecados de ordem social. Inimizades, pessoas que têm inimizades, porfias são discussões, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glotonaria. Essas são o que trazem perturbação à sociedade. Ou se entram numa igreja, trazem perturbação. Se entram num lar, trazem perturbação. É o que tem perturbado toda a sociedade, todo mundo, em todo lugar. Onde qualquer uma dessas coisas entram, perturba aquela vida, aquele lar, aquela comunidade, aquele ambiente. Só vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas aí existe o fruto. O fruto veio para dar vida. A conclusão nos diz: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva. Introspectivo é olhar para dentro de si, olhar para dentro, olhar o que tem na sua mente, no seu coração, no seu interior. Quem é você de fato? Olha para dentro, introspecção.
para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, busque o fruto do Espírito, andar em Espírito, ter a mente de Cristo, ter um coração segundo o coração de Deus, ter todo o nosso corpo, nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos desejos, a nossa vontade, todas voltadas para Deus. Ser espiritual, ter uma mente e um coração espiritual para alcançar o reino de Deus. Agradecemos então a oportunidade dada por nosso Deus, novamente agradecendo também ao nosso pastor a confiança a mim cedida por poder aqui dar mais uma aula. É uma tarefa muito árdua, porque é muita responsabilidade, mas agradeço ao nosso pastor pela confiança e também agradecendo aos nossos irmãos superintendentes, nosso irmão presbítero Everaldo Lopes e também agora nosso irmão diácono Glauco. Nós agradecemos a esses dois irmãos e agradecendo a você, né, todos os irmãos, aqueles que têm nos acompanhado desde manhã cedo, e grande número dele tem toda semana nos acompanhado. Então agradeço a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, cumprimento a cada um com a paz do Senhor, tanto aqueles que têm nos assistido no Facebook ou no YouTube, tanto têm assistido logo quando esta transmissão é iniciada, como aqueles que também assistem em outros horários, né? Porque nós sabemos que nem sempre nós temos a disponibilidade, mas graças a Deus pelas ferramentas hoje que nos são existentes, nós podemos agora dar a disposição de alguém poder assistir em outro horário, mas nós cumprimentamos e saudamos a todos com a paz do Senhor e agradecemos então a sua audiência, a sua atenção, né? E você continua compartilhando os trabalhos da igreja, a escola dominical, os cultos de segunda, os cultos de sexta-feira, os cultos de domingo que são transmitidos. E também trazendo a lembrança, aqui um recado também para todos os nossos irmãos, que a partir do dia 2 de fevereiro, nós estamos retornando agora com o programa Encontro com Deus. Ele vai iniciar mais ou menos por volta das 7h30 da noite, das 19h da noite, ele vai começar. Acredito que mais ou menos deve começar por este horário, mas vai reiniciar agora o programa. Nós tivemos uma pausa, né, uma férias para os nossos apresentadores e para nós que fazemos a transmissão, mas avisando a todos, e você também começa a divulgar, que a partir do dia 2 de fevereiro, nós vamos voltar agora com a transmissão do programa Encontro com Deus. Então, quero orar aqui para terminar este programa. Então, convido a todos os irmãos que nos acompanhem nesta oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, a vida, Jesus, e tudo quanto tem nos proporcionado hoje, Jesus. Que teu Santo Espírito, Jesus, ensine, Jesus, continue, Jesus, fortalecendo e dando a instrução, Jesus, de cada uma dessas coisas que nós temos falando hoje, Jesus, para que cada irmão, Jesus, cada amigo e ouvinte, Jesus, que está nos ouvindo, aqueles que não são crentes, Jesus, tenham desejo, Jesus, de aceitar a Ti como único e suficiente Salvador, e aqueles que são crentes, Jesus, possam ter o desejo, Jesus, de ser melhor, de dar mais para o reino de Deus, para que na sua vida, Jesus, o fruto do Espírito, Jesus, possa crescer, Jesus, ser um fruto, Jesus, bonito, Jesus, ser um fruto, Jesus, apreciável aos teus olhos. Abençoa cada um dos teus servos, Jesus. Pedimos mais uma vez por aqueles que estão enfermos e doentes, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão passando por tratamento de saúde, Jesus.
Jesus. Dá a tua graça, o bálsamo, a saúde e a cura, Jesus. Ajuda também, Jesus, aqueles que estão fracos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão cansados, Jesus, aqueles que não estão podendo vir à igreja, aqueles que estão perturbados, com medo, Jesus. Trata e cuida da sua alma, da sua mente, do seu coração. Abençoa a todos que têm nos ouvido, Jesus, e nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém.